As férias são aquele período de alegria imensa na vida do empregado, né? E isso é importante, né? O período de descanso, esse intervalo de férias, ele é importante para o desenvolvimento pessoal, social e também dos negócios, né? Então, é muito importante o empregador ter essa consciência de que é um direito, né? Está estabelecido em lei, e mais do que isso, ele sempre terá melhores empregados, melhores colaboradores, no momento ou sempre que o seu colaborador tiver descansado, tiver bem, tiver aí o seu período de descanso bem desfrutado, né? Então, é muito importante esse direito na vida do empregado, né? É importante este procedimento. E aí, quero caminhar neste encontro falando um pouquinho mais férias, cálculo de férias, as novidades aí da reforma trabalhista, não é? Embora estamos avançando aí para 2021, mas ainda muitas pessoas não se deram conta dessas alterações da reforma, e também nós tivemos aí um impacto da legislação pós-pandemia, né, que acabou fazendo aí modificações temporárias nos contratos de trabalho. Quando nós pensamos, então, no conceito férias, com base ali, artigo 129, todo trabalhador da CLT, todo trabalhador tem direito aí a férias, um período de descanso de 30 dias, né, depois de ter trabalhado 12 meses subsequentes. Então, a gente pode aqui, até por uma questão pedagógica, definir que tipo de férias. Primeiro, o período aquisitivo. Quando o empregado ganha o direito às férias. Tranquilo, período aquisitivo, ele tem que trabalhar 12 meses subsequentes. Então, quando eu trabalho 12 meses subsequentes, eu ganho o direito de usufruir de 30 dias de descanso remunerado. Então, esse é o período aquisitivo, o período de aquisição. Ganhei o direito. Iniciei meu trabalho, eu tenho direito aí de 30 dias de descanso remunerado. Então, este primeiro período é o período aquisitivo. Podemos, inclusive, chamar de primeiro tipo de férias aí, né? O segundo período é o período de concessão. E esse período de concessão, nos termos da legislação trabalhista, é o período subsequente, depois do período aquisitivo, onde o empregador, ele tem que fazer com que o empregado usufrua dos 30 dias e deve remunerar esses 30 dias de descanso. O período concessivo, então, de acordo com a legislação trabalhista, é o período no qual o empregador tem que conceder, né, conceder os 30 dias de descanso remunerado ao empregado, né? Esse período, então, é o de concessão. E qual é o tempo que o empregador tem para fazer isso? 12 meses subsequentes, 12 meses depois do período de aquisição. Então, eu adquiri as férias nos meus primeiros 12 meses de trabalho sequenciais. Nos próximos 12 meses, o empregador deverá, então, me conceder esses 30 dias que eu adquiri e efetuar a remuneração. Podemos até aqui ver um exemplo, né? Olha só, um exemplo tranquilo aqui, só para a gente caminhar. Um profissional que tiver complementado 1 ano de trabalho em junho de 2019, as férias devem ser concedidas até junho de 2020. Isso porque ele fechou o período aquisitivo em junho de 2019, 12 meses de aquisição. Consequentemente, ele iniciou seus trabalhos em 2018, ou a gente pode falar que ele começou a contagem do período aquisitivo em 2018. As férias devem ser concedidas até junho de 2020, que é o final do período de concessão, final do período concessivo, né? E aí, muito importante também, aqui nós pensarmos que esse período de concessão
É um período estabelecido por lei e deve ser obedecido. O empregador, ele tem que obedecer o período de concessão e, inclusive, nesse período de concessão, tem que, nos termos da CLT, acontecer a comunicação de férias. O empregador não pode chegar ao empregado e falar: amanhã você está de férias. Não, as coisas são feitas dentro dos prazos, são feitas com programação. Nos termos da lei, 30 dias, né, antes do início das férias, o empregador deverá comunicar por escrito o empregado do início das férias. Então, 30 dias antes do início, né, o empregador deve fazer essa concessão das férias. Deve obedecer esse prazo. Inclusive, falando dos tipos de férias, falamos do período aquisitivo, 12 meses onde eu adquiro o direito de 30 dias de descanso remunerado, período concessivo, os 12 meses seguintes que a empresa, o empregador deve me conceder as férias, deve remunerá-las. O período indenizatório talvez seja um dos mais complexos e controversos. Se a empresa, por descuido, não concedeu as férias da maneira correta e segundo os termos estabelecidos na legislação dentro do prazo, ela deverá pagar em dobro, né, a título de indenização, de acordo com a súmula 81 do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, isso é muito importante notar, o pagamento das férias em dobro, ou seja, esse período indenizatório, não exime, ou seja, não tira a responsabilidade do empregador da empresa de conceder as férias vencidas ao colaborador. Então, muitas vezes a empresa fala: eu não concedi as férias para o meu empregado dentro dos 12 meses do período aquisitivo. Tudo bem, eu vou pagar em dobro mesmo, eu preciso que ele fique trabalhando. Não é assim. Tem que pagar em dobro o valor dos 30 dias de descanso e conceder os 30 dias de descanso remunerados. Então, muito importante essa observação. Período indenizatório é o famoso pagamento das férias em dobro, nos termos da súmula 81 do TST. O empregador que não conceder as férias para o empregado dentro do período de concessão deverá pagar o valor que ele haveria de receber de maneira dobrada. Mas, lembre-se, concedendo também o período de descanso. Vamos falar fundamentos firmados nos termos da CLT. Ali nós passeamos do artigo 129, né, até o 134. Vamos falar da reforma trabalhista, lei 13.467 de 2017, que alterou a CLT, né, a reforma trabalhista mais recente, e ela alterou o parágrafo 1º do artigo 134, dando uma nova possibilidade de fracionamento ou de parcelamento das férias, né? Aqui quero trazer para você a redação integral do parágrafo 1º do artigo 134 da CLT, que diz o seguinte: desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Então, de acordo com a reforma trabalhista, as férias poderão ser usufruídas em 3 períodos, sendo que um desses períodos não pode ser inferior a 14 dias e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos. Trouxe aqui um quadro, até para que a gente possa ver isso na prática. O fracionamento ou parcelamento das férias dentro dessa possibilidade. Olha só o que diz os nossos exemplos assim. Vou conceder férias para o meu colaborador. Pode conceder em 3 períodos? 15 mais 5 mais 10 dias? Ok, de acordo com a CLT 134, parágrafo 1º. Pode ser 20 mais 10? Pode ser em 2 períodos? Pode, 2 períodos. 20 mais 10? Pode. Pode ser 14 mais 9 mais 7? Pode. Inclusive, 14 é o período mínimo, né? Pode ser 30 dias corridos? Pode. É melhor ainda para o empregado. Né? É melhor ainda para o empregado. Agora, o que não pode? Vamos dividir em 3.
10 mais 10 mais 10. Ilegal. 12 dias, depois mais 10 dias, depois mais 8 dias. Ilegal. Porque não respeita ali o período mínimo de 14 dias. 20 dias, depois 6 dias, depois 4 dias. Também é legal. Então, nos termos da legislação, né, nós temos aqui os exemplos onde pode acontecer o fracionamento nos termos do artigo 134, parágrafo 1º, observado as nuances de cada período. Lembrando que deve o empregador, ao fazer o fracionamento, observar o início das férias, porque eles não podem coincidir com feriados, né? Então não pode coincidir com feriados nesse fracionamento, termos aí da nossa querida CLT. Vamos pensar aqui no cálculo das férias? Vamos pensar um pouquinho no cálculo das férias. O valor das férias deve ser pago antes do colaborador usufruir das férias. E é justo. Vou, então, usufruir dos meus 30 dias de férias, vou usufruir do meu período. 48 horas antes, 2 dias antes, o dinheiro tem que estar na minha conta para eu poder viajar, para eu poder usufruir, para eu poder fazer o que quiser. Né? Conquistei esse direito. E por isso, é interessante notar que muitos empregados confundem, né, até o sistema de pagamento. Né? Então, é muito comum as pessoas comentarem assim, não sei se você já ouviu, vou sair de férias, mas olha, quando voltar eu vou ficar sem receber salário. E não é verdade. É porque se esquecem que, nos termos da CLT, o pagamento de salário ocorre depois da prestação de serviço, até o 5º dia útil. Então, eu presto o serviço, até o 5º dia útil do mês subsequente, eu tenho que receber por esse trabalho. Então, nenhum empregado recebe antecipado o valor do seu salário. Né? Então, quando há o período de férias, há uma confusão, porque as férias têm que ser pagas antecipadas, para eu poder usufruir as férias, viajar, etc. Né? E aí, depois eu vou prestar serviço e receber até o próximo 5º dia útil subsequente. Então, a dica aqui é que, culturalmente, se não fizer o empregado um planejamento, já que ele não conta sempre, né? Ele sempre acha que ele recebe o salário e trabalha um mês. Então, tem que ter planejamento, senão ele pode se complicar aí ao receber o período das férias. Até porque, de maneira muito gostosa, ele vai, no período de férias, receber mais do que se estivesse trabalhando. Olha só, a legislação brasileira exige que some-se ao valor do salário de remuneração 1/3. Então, olha só, ele vai receber o valor do salário dele, mais 1/3. De onde vem esse 1/3? Vem da Constituição, lá no artigo 7º. Diz que todo empregado brasileiro que for usufruir de suas férias, o empregador deve acrescentar mais 1/3. Esse 1/3 é 1/3 do valor do salário dele. Então, qual é o valor das férias? Muito tranquilo, é o salário mais 1/3. Não podemos nos esquecer, é claro, nas horas extras, adicionais noturnos. Por quê? Para inserir esse 1/3, tem que levar em consideração todos os adicionais do salário do empregado. É claro, no período de férias haverá os descontos legais, né? Então ocorrerão os descontos legais. Quais sejam? Os descontos relativos a tributos, INSS e imposto de renda retido na fonte, quando houver. Podemos, então, aqui, para deixar claro, pensar aqui num exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui juntos, a fim de que você possa observar aqui os termos do cálculo de férias. Olha, vamos imaginar o empregado que recebe R$ 1.500 por mês, né, e vai usufruir das suas férias. Como nós vamos calcular? Vamos calcular da seguinte forma. Primeiro, vamos achar já 1/3. 1.500 dividido por 3.
Então, 1/3 aqui, que é o famoso 1/3 constitucional. Então, 1/3 dividido por 3 para encontrar 1/3 das férias. E podemos somar o valor das férias deste empregado. 1.500 mais 1/3, R$2.000. Menos os 9% do INSS. Ou seja, o valor final das férias é 1.820, nesse nosso exemplo. Então, um empregado que recebe R$1.500 vai usufruir das férias. Como calculamos? Vamos achar 1/3, 1.500 dividido por 3. Vamos somar 1/3 ao valor da sua remuneração, que é o valor que ele vai serão pago as férias. Então, 1.500 mais 500, R$2.000. Vamos deduzir o INSS. O valor final é de R$1.820 deste empregado vai receber nas férias. Ou seja, o sorriso aumenta e só aumenta. Por quê? Ele não vai trabalhar, olha que alegria. Ele não vai trabalhar e vai receber mais do que se estivesse trabalhando. Né? Ele não vai trabalhar e vai receber mais do que se estivesse trabalhando. A alegria só aumenta. Ainda na esteira do cálculo de férias, podemos pensar aqui nas férias parciais, né? Ou também proporcionais, né? Ou divisórias. Há a possibilidade do funcionário optar, em caso de força maior, para que esse pagamento seja realizado parcialmente, dividindo as férias em mais de um período. Em caso das férias parciais, a conta é um pouco distinta. Por quê? Quando for feita a divisão de férias, a base, né, do salário vai ser calculada por dia, né? Já para eu poder pegar o período parcial. Então, vou pegar lá a remuneração do mês, dividir por 30, encontrar o valor de um dia, multiplicar pelo período parcial de recebimento e aí aplicar devidamente o valor das férias. Vamos aqui fazer um cálculo de férias, inclusive com o imposto de renda, para nós fecharmos esse pensamento do nosso encontro hoje. Cálculo de férias, novidades da reforma trabalhista e fundamentos de férias. Vamos imaginar um empregado com um salário bruto de R$3.000. Então, nós vamos pegar R$3.000, dividir por 30, R$100 é o valor ganho por dia. Nós vamos multiplicar esse valor ganho por dia pela quantidade de dias do período. Por exemplo, aqui, um período de 20 dias de férias. Então, ele vai tirar 20 dias aqui e depois os outros 10. Então, calculando essa divisão, esse cálculo parcial, nós vamos 20 vezes 100 igual a 2.000. Então, 2.000 mais 1/3 do salário bruto de mês de férias. Ou seja, o 1/3 constitucional é sobre o valor que ele vai receber no período. Então, é 1/3 de 2.000. 1/3 de 2.000, famoso 666, 67, né? Para atualizar. Então, soma-se. Então, 2.000 mais 1/3 de 2.000, 2.666,67. Desconta-se o INSS desse período, 9%. E também imposto de renda 7,5%, no caso. Fazendo, inclusive, aqui o imposto de renda é o retido na fonte, a taxa de dedução do imposto de renda para essa faixa de salário. 7,5% é R$ 142,80. Então, nós fazemos 182 menos 142,80, 39,20 de imposto de renda retido na fonte para essa faixa salarial. Então, o total relativo a esse período de férias é R$ 2.387,48.
Importante ressaltar que as férias proporcionais, que é esse caso aqui do cálculo, são calculadas da mesma maneira das férias por períodos, né? Então, se eu tiro 20 dias, 10 dias, esse é o cálculo. Se as minhas férias são proporcionais, é esse o cálculo que deve ser feito. No caso aqui, o valor do salário desse empregado atinge a faixa também do imposto de renda retido na fonte, que nós fizemos aqui na tabela progressiva do imposto retido na fonte até 2020. Então, imposto retido na fonte aí com cálculo já na folha de pagamento das férias. Sendo, então, que nós concluímos aqui o nosso encontro para falar desses temas tão importantes e alegres e felizes na vida do empregado, maior, né? Talvez o período de maior alegria. Ele vai receber mais do que se ele estivesse trabalhando e não vai trabalhar. Nos termos da CLT, vimos também as alterações da reforma. Pode conceder férias agora em 3 períodos, né? Observar, então, que o período de 14 dias e períodos mínimos de 5 dias, né? Então, observar esses limites estabelecidos na legislação.